Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que voltamos a esta casa, em Goiás, que voltamos a Portugal. Aqui estamos pela quarta vez e no Brasil sempre nos lembramos muito desta casa, nos lembramos com muito carinho de todos vocês, do nosso caro Simões, da Fátima, de todos, enfim, que aqui promovem estas reuniões. Conforme já foi anunciado, desta vez estamos também visitando Portugal por conta da realização do primeiro encontro internacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra. É o primeiro. Este encontro será realizado na cidade de Lisboa, num domingo, 6 de setembro. Durante todo o dia, estaremos lá, vários oradores, vários cancioneiros, estaremos lá estudando alguns aspectos da obra mediúnica de Chico Xavier, que é uma obra reveladora, uma obra que veio complementar a codificação. A obra mediúnica de Chico Xavier, ditada pelos espíritos superiores, veio enriquecer a codificação, alargar os horizontes da doutrina espírita, codificada no século XIX por Allan Kardec. Não há taxa de inscrição, o encontro é livre. No entanto, aqueles que lá puderem estar devem se inscrever através do site, porque o auditório da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, onde o encontro vai ser realizado, possui um número limitado de assentos, de poltronas. Então, os organizadores do encontro necessitam de controlar o número de participantes. Aqueles que desejarem se inscrever, poderão se inscrever através da internet. O site, ele está aqui, está lá, no cartaz. Basta fazer a inscrição. O nosso comparecimento é importante. Às vezes, a deslocação se torna difícil para muitos. Mas nós acreditamos que é o mínimo que nós podemos fazer pela obra de Chico Xavier, pelo seu trabalho extraordinário. É a nossa maneira de cooperarmos com a obra dos Espíritos para que essa obra se agigante cada vez mais e se divulgue cada vez mais. Nesta noite, teceremos algumas considerações em torno de um episódio evangélico narrado por João Evangelista a respeito da ressurreição de Lázaro. Porquanto a ressurreição de Lázaro tem a ver com a nossa própria ressurreição. O seu simbolismo tem a ver com a nossa própria ressurreição. Nós somos espíritos que estamos renascendo, estamos ressurgindo, porque não nos basta a reencarnação. Nós precisamos nos valer
da oportunidade de reencarnar para renascermos espiritualmente, para empreendermos o nosso renascimento espiritual. Narra o evangelista sucintamente que Lázaro, irmão de Marta e Maria, residentes na cidade de Betânia, Lázaro havia morrido. Não vamos aqui questionar o fato, se realmente havia morrido ou não. O certo é que Lázaro estava sepultado há 4 dias e já cheirava mal. O seu corpo, segundo está escrito em o Novo Testamento, segundo o evangelista escreveu, o corpo de Lázaro já cheirava mal. Embora os judeus tivessem o hábito de envolver o corpo com um linho e de aplicar-lhe bálsamos perfumados, o corpo de Lázaro cheirava mal, evidenciando que, de fato, ele havia morrido, ou que, no mínimo, estava prestes a morrer definitivamente, a ocorrer, a acontecer o óbito. Lázaro e suas 2 irmãs eram muito amigos de Jesus. Sempre que Jesus caminhava pelas imediações, pregando a boa nova, ele se hospedava na casa dos 3 irmãos. Era ali que ele se abrigava. Por vezes, pernoitava. E sempre se alimentava com os apóstolos, com os discípulos. Quando Jesus soube que Lázaro havia morrido, ele não estava presente. Quando o fenômeno aconteceu, ele estava caminhando a certa distância de Betânia, quando ele foi avisado por um mensageiro, porque as irmãs enviaram um mensageiro para dizer a Jesus que Lázaro havia morrido. Jesus estava a considerável distância, porque afinal Lázaro já estava sepultado. Já fazia algum tempo que Jesus não estava em contato com a família. As irmãs enviaram um mensageiro a Jesus, dizendo a ele que Lázaro havia morrido. O evangelista, no menor versículo que existe no Evangelho, um versículo que se resume apenas em 2 palavras, o evangelista escreveu: Jesus chorou. Ele chorou pelo amigo morto. Ele chorou por Lázaro. E deliberou voltar. Ele foi ao encontro. E a multidão o acompanhou. Ele sempre se fazia acompanhar por uma multidão. A notícia de que Lázaro havia morrido se espalhou. E a multidão ficou em suspenso. Ficou na expectativa a ver o que aconteceria em seguida. Porque, afinal,
Jesus curava paralíticos, cegos. Jesus limpava leprosos. Ele caminhava sobre as águas. Ele multiplicava pães e peixes. Ele já havia demonstrado em várias oportunidades o seu poder transcendente, a sua força espiritual, qual nenhum dos profetas até então havia mostrado. A multidão resolveu segui-lo, na expectativa de que ele fosse capaz de fazer alguma coisa. E ele voltou para Betânia. Quando ele estava se aproximando de Betânia, as irmãs de Lázaro vieram ao seu encontro. Porque Jesus resumia toda a esperança que elas possuíam de que algo pudesse acontecer no sentido de reverter aquela situação. E uma das irmãs se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, se tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas tinham certeza de que Lázaro não teria morrido se Jesus estivesse lá. E a multidão em torno, a multidão naquela expectativa. Então Jesus solicita a elas que o conduzissem até o sepulcro, até o túmulo onde Lázaro havia sido enterrado. E naquela época, muitas vezes, os túmulos eram feitos nas rochas. Eram cavados, feitos nas rochas, cavados nas pedras, os sepulcros, os chamados sepulcros, e uma pedra muito pesada era colocada à entrada do sepulcro para vedar o sepulcro, túmulo. E Jesus então solicitou que ele fosse levado por elas até o local em que Lázaro havia sido sepultado. Em lá chegando, ele observou a multidão. A multidão permanecia ali. Será que de fato era ele mesmo o Messias? Como se estivesse a exigir dele mais uma prova. Como se todas as provas que ele já tivesse fornecido não fossem suficientes para provar que ele era filho de Deus. Como se todas as provas não fossem suficientes. Ele já havia feito o possível e o impossível, conforme dissemos. Ele já havia feito paralíticos andar. Ele já havia devolvido a visão aos cegos, inclusive a cegos de nascença. Ele já havia feito ressuscitar alguns mortos, como a filha de Jairo. Ele já havia feito ressuscitar alguns mortos. Mas a multidão estava a exigir dele mais uma prova. Como nós, que estamos sempre a esperar, a exigir dos espíritos mais uma prova, a exigir do mundo espiritual mais uma confirmação. Nós estamos sempre na expectativa. Naquele momento, naquele instante, Jesus pede que a pedra, aquela pesada pedra, fosse removida. Como se ele, se quisesse, não pudesse fazê-lo. Claro, ele podia fazê-lo. Ele que já havia feito
tantos prodígios, ele poderia, por uma ordem dele, aquela pedra se arredaria sozinha. Mas ele quis contar com a colaboração dos homens e pediu: arredem a pedra. A pedra foi arredada e ele orou ao Pai, ele pediu a Deus naquele momento. E a multidão toda na expectativa. E ele disse: Lázaro. Ele nem entra no túmulo. Ele nem vai lá se certificar. Ele nem entra no túmulo. Lázaro, levanta-te. Levanta-te e vem para fora. Sai para fora. Narra o evangelista que Lázaro se levanta do túmulo e sai para fora, estando já sepultada há 4 dias e cheirando mal. A partir daquele momento, a família de Lázaro seria muito mais perseguido ainda. Vejamos bem, porque Jesus não ressuscitou Lázaro para que ele pudesse desfrutar das possíveis alegrias da vida mundana. Ele ressuscitou Lázaro para que Lázaro testemunhasse, passasse a ser um depoimento eloquente de seu poder. E os judeus enfurecidos, que viviam perseguindo o Cristo, a partir daquele momento, eles se enfureceriam ainda mais contra Lázaro e contra as irmãs dele, porque Lázaro havia ressurgido dos mortos. Era a suprema vitória. Era a suprema vitória. E os judeus, igualmente, passaram a desejar a morte de Lázaro, porque Lázaro era um atestado eloquente do poder de Jesus, do poder de Jesus Cristo. Segundo os nossos benfeitores espirituais, naquele momento, não apenas Lázaro ressuscitou, porque Lázaro, ele ressurgiu dos mortos. Vejamos bem, o fenômeno foi um fenômeno físico, praticamente. Ele fez com que o seu corpo se levantasse, se erguesse do túmulo e caminhasse para fora. Mas a multidão que estava ali à volta também ressuscitou. Naquele momento, Jesus fez com que todos aqueles que estavam ali à volta ressuscitassem espiritualmente, que saíssem de dentro do sepulcro de sua descrença, que saíssem de dentro do sepulcro de sua ignorância e ressurgissem e ressuscitassem. A ressurreição de Lázaro foi um pretexto para que os circunstantes igualmente pudessem ressurgir moralmente. Na doutrina espírita, nós estamos diante do Cristo. Nós estamos diante de Jesus Cristo, no Espiritismo. Nós estamos como que encerrados no sepulcro. Estamos mortos. Não há 4 dias, mas estamos mortos há séculos, do ponto de vista espiritual. Há séculos estamos mortos.
há séculos, do ponto de vista moral, estamos cheirando mal. Nós somos espíritos degradados, espíritos imperfeitos, repletos de erros, de vícios, ao longo dos séculos e dos milênios. Então Jesus, agora, na doutrina espírita, o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, Jesus vem ao nosso encontro, para que nós possamos ressurgir. Mas vejamos bem o que Jesus disse a Lázaro: Lázaro, levanta-te e sai para fora. Ele teve que se levantar por ele mesmo. Jesus pediu que alguém arredasse a pedra. Arredem a pedra. Arredem a pedra. Mas Jesus não pediu que as pessoas fossem lá dentro e trouxessem Lázaro nos braços. Ele não pediu: entrem no túmulo e tragam Lázaro para fora. Ninguém entrou no túmulo. Lázaro deveria obedecer. Ele deveria ouvir: Lázaro, levanta-te. Olha o verbo, levantar. Eu me levanto, tu te levantas. Ele se levanta. O esforço deveria pertencer a Lázaro: levanta-te e sai para fora. Se Lázaro não tivesse atendido, ele permaneceria no túmulo. Levanta-te e vem para fora. É o que a doutrina espírita está nos dizendo agora. É o que o Evangelho está nos dizendo agora. Levanta-te. Levanta-te e vem para fora. Sai para fora. É o momento da ressurreição. É o momento de todos nós ressurgirmos espiritualmente, renascermos espiritualmente, dar sentido, um sentido novo à reencarnação. Nós precisamos fazer valer a oportunidade que nós estamos tendo na presente existência. Porque nós não estamos aqui apenas e tão somente para cumprirmos mais uma etapa reencarnatória. Nós não estamos aqui apenas e tão somente para viver sobre a Terra, como quem pode viver em qualquer parte do universo. Poderia e pode viver em qualquer parte do universo, porquanto nós somos filhos de Deus e cidadãos do universo. O Espírito, ele pode viver em qualquer parte. Ele é chamado a viver. A casa do Pai é o universo. É a casa de Deus, que é nosso Criador, que é nosso Pai. Nós precisamos entender que não estamos na Terra, repetimos, para cumprirmos apenas e tão somente mais uma etapa reencarnatória, somando-se aquelas tantas outras que nós já cumprimos, sem maior significado espiritual para nós. Levanta-te e sai. Levanta-te e vem para fora. Vejamos que o Cristo, ele solicita a Lázaro, ele ordena a Lázaro que fizesse a sua parte. Era preciso que ele fizesse a sua parte. Suponhamos que o espírito de Lázaro, como estuda Kardec em A Gênese, suponhamos que o espírito de Lázaro ainda não tivesse desprendido completamente do corpo, mas que estivesse em vias de se desprender. Suponhamos que o espírito de Lázaro, acometido por um mal súbito, estivesse prestes a deixar o corpo em definitivo. Tentemos
devemos compreender que ele ainda se ligava ao corpo por um fio tênue, por laços espirituais ou perispirituais, frágeis, e que prestes poderiam se romper em definitivo. Mas Jesus, com o seu poder espiritual, trouxe de novo Lázaro. Trouxe de novo Lázaro ao corpo. Ordenou a ele para que ele assumisse novamente o seu corpo físico. Provavelmente não estivesse na hora de ocorrer o seu desenlace. Provavelmente ele estivesse ali protagonizando um acontecimento para que as pessoas pudessem testemunhar, para que as pessoas pudessem presenciar aquele poder extraordinário do Cristo, ressuscitando um homem considerado morto, e que teria, sim, sido considerado morto, até pela própria ciência contemporânea. Até a própria ciência contemporânea, até mesmo os médicos, se chamados a examinar Lázaro naquelas condições, até mesmo a ciência concluiria, haveria de concluir, não, Lázaro morreu, ele está cheirando mal, ele está sepultado, ele está praticamente sem respirar, ou está sem respirar, ele está desnutrido. Não, mas a ordem do mestre partiu incisiva. Ele falou ao espírito de Lázaro: levanta-te e sai, vem para fora. Na doutrina espírita, é como se Jesus estivesse falando a cada um de nós individualmente. É como se nós fôssemos Lázaro morto. É como se nós fôssemos aquele irmão de Marta e Maria. Levanta-te e sai, ressurge, ressuscita-te, ressuscita, vem para a vida. Olha a ordem imperiosa, as palavras imperiosas. Sai para fora, vem para a vida, vem para a vida. Compreender a vida, viver a vida em profundidade, com consciência, aproveitando a experiência que estamos tendo, fazendo com que essa experiência reencarnatória, com que esta etapa reencarnatória possa valer como nenhuma das outras que tivemos. Como nenhuma das outras que tivemos já valeu. E graças a Deus, nós estamos começando a entender isto. Pelo menos nós aqui estamos, né? Nós aqui estamos. Vamos imaginar o nosso corpo como sendo o túmulo do espírito. Porque o corpo não deixa de ser um sepulcro para o espírito. É como se nós estivéssemos enterrados. A reencarnação não deixa de ser um túmulo. O corpo não deixa de ser um túmulo para o espírito. Vem o Cristo para nos ressuscitar, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Vim para que tenhais vida, e vida em plenitude. Ou seja, e vida em abundância. Nós estamos aqui, e a mensagem da doutrina espírita, ecoando na atualidade, é a voz do Cristo, que ecoou há 2000 anos atrás. Levanta-te, vença as dificuldades, que nós possamos procurar superar as nossas barreiras,
superar os obstáculos, que nós possamos renascer e viver a vida na terra como ela precisa ser vivida, para que esta existência seja determinante para as nossas futuras existências no corpo. Porque há algo muito interessante. Nós imaginamos que haveremos de chegar ao mundo espiritual quando desencarnarmos. E nós já dissemos isto muito, e já devemos ter ouvido isto muito. Quando eu voltar à Terra, eu vou escolher uma vida diferente. Porque agora eu estou tendo muitas dificuldades. E eu vou escolher mais acertadamente. Penso que não escolhi bem. Penso que não escolhi bem. Eu vou escolher melhor as nossas provas. Como se as nossas provas pudessem ser escolhidas assim. Como se as nossas provas pudessem ser escolhidas como nós escolhemos um bilhete de loteria. Escolhemos o número para concorrer à sorte grande, né? A um bilhete de loteria. Nós não vamos, no mundo espiritual, protocolar pedidos. Eu quero voltar à Terra, mas agora eu quero voltar numa outra situação. Eu quero uma família bem ajustada, eu quero uma família bem equilibrada, eu quero ter mais saúde, eu quero um corpo mais saudável, se possível, eu quero ser mais belo ou mais bela, eu não quero enfrentar tantas provas. Não é assim que acontece. Segundo os Espíritos, as nossas provas futuras, elas já estão sendo escolhidas a partir de agora. O hoje já está escolhendo o amanhã. O hoje já está estruturando o amanhã. Nós não vamos escolher a outra existência quando chegarmos, porque quando chegarmos no mundo espiritual, porque as muitas existências, as muitas vidas, elas são, afinal, consequência uma da outra. Uma existência é consequência da outra, é resultado da outra, como nos fala o Dr. Inácio. Sobre a terra, nós estamos colhendo e plantando ao mesmo tempo. Nós estamos colhendo o que já plantamos. E estamos semeando o que haveremos de colher. A existência é um campo de colheita e semeadura ao mesmo tempo. Se nós pretendemos que a nossa vida seja uma vida melhor amanhã, nós não devemos esperar pelo amanhã. Nós devemos começar a fazer com que a nossa vida seja melhor agora. A partir do instante presente. Porque, a rigor, estarmos encarnados ou desencarnados não significa muito. Não significa muito. Vivermos na Terra ou vivermos no mundo espiritual é o Espírito, somos nós que estamos vivendo. É a vida que continua. É a vida que não se altera. Muitas vezes nós nos equivocamos falando assim: na outra vida. Trata-se de uma terminologia, né? Na outra vida. Não existe outra vida, a vida é uma só.
Não existe outra vida. A vida é uma só para o espírito. A vida para o espírito é uma só. Ou seja, quando termina um capítulo, começa outro capítulo. Dentro do mesmo livro. Termina um capítulo, começa outro capítulo. Ah, na outra vida. Na outra vida. A vida é uma só. Na outra experiência, sim. Numa outra vivência, sim. Mas, por exemplo, se eu vier do Brasil para residir em Portugal, eu continuarei sendo a mesma pessoa. E se alguém for de Portugal para residir no Brasil, continuará sendo a mesma pessoa. Ainda hoje, quando nós vínhamos para cá, na companhia dos Simões, vínhamos efetuando algumas reflexões, as reflexões possíveis, durante a viagem, observando a paisagem. Então, naquele momento, estávamos em diálogo com o Dr. Inácio Ferreira. Eu estava no automóvel, observando Portugal, as cidades, as casas, os sítios, os nossos irmãos portugueses, e pensando assim: como será essa questão da imigração dos espíritos de um país para outro? Será que alguém que, tendo nascido em Portugal, se desencarnar aqui em Portugal e reencarnar, tendo nascido aqui em Portugal e for reencarnar, ele tem ampla liberdade para sair daqui e reencarnar, por exemplo, no Brasil, a cerca de 7.000 quilômetros? Será que ele vai ser sugado? Será que ele vai ser sugado por algum ventre materno? De repente ele está aqui, sobre os céus de Portugal. O espírito desencarna por aqui, fica por aqui. Normalmente ele fica por aqui, ligado à mesma cultura. O doutor Inácio Ferreira aborda esse assunto com muita propriedade no livro Na Casa de Meu Pai. Para que o espírito possa, por exemplo, ir reencarnar no Brasil, ou do Brasil vir reencarnar em Portugal, primeiro ele precisa fazer essa imigração no mundo espiritual. É preciso que ele faça essa imigração no mundo espiritual. Por exemplo, ele veio dos céus do Brasil para os céus de Portugal. E tem a permissão também para atravessar a alfândega. As alfândegas espirituais, sim. O mundo espiritual não é uma bagunça. Essas fronteiras não existem nos planos superiores. Não existem fronteiras nos planos superiores. Mas nos planos mais próximos, essas fronteiras existem. Até mesmo as barreiras idiomáticas. No livro Nosso Lar, por exemplo, André Luiz fala que na cidade de Nosso Lar, o idioma falado é o português. Porque os espíritos que lá residem ainda necessitam, eles não prescindem da palavra articulada. Vejamos, e nós imaginamos que o espírito, quando deixa o corpo, ele começa a se manifestar, a se comunicar através do pensamento, através da telepatia. Nós fazemos uma ideia completamente equivocada. Ah, quando eu deixar o corpo, eu vou volitar, eu vou voar feito um pássaro. Quando eu deixar o corpo, eu vou me comunicar telepaticamente. Eu não vou precisar mais aprender línguas.
Chico Xavier, certa vez, nos contou uma história muito interessante, nos deu uma formação muito curiosa. A primeira mãe dele, Dona Maria João de Deus, autora do livro Cartas de uma Morta, estava prestes para voltar à Terra, prestes a reencarnar. E ela se mostrou a ele, praticamente se despedindo dele, porque ele ia reencarnar. Apareceu a ele. E ele contou a nós. E o Chico perguntou a ela: minha mãe, a senhora pretende voltar? Sim, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. E eu vou voltar à Terra novamente na companhia de seu pai. E Cidália vai ser nossa filha. Cidália foi a segunda mãe de Chico Xavier. E Cidália vai ser nossa filha. E ela disse assim: Chico, eu estou aqui no mundo espiritual estudando línguas. E Chico perguntou: a senhora está estudando línguas no mundo espiritual, minha mãe? Ela disse: estou. Estou estudando para facilitar. Quando eu voltar à Terra, eu terei mais facilidade para aprender outros idiomas. Então vejamos bem como é esta situação. Quando nós nos referimos à escolha das provas, a escolha das provas. Às vezes pensamos assim: quando eu voltar ao mundo espiritual, eu vou pedir. Você vai pedir a quem? A quem nós vamos pedir? Quem é que tem autoridade bastante para deliberar a respeito? Quem? Você vai pedir o quê? Eu quero pedir para reencarnar num país sem guerra, sem tanta corrupção. Eu quero pedir para reencarnar numa situação. Você vai pedir a quem? Entre aquilo que a gente pede e quer, existe aquilo que a gente merece e precisa. Entre o que nós pedimos e queremos, existe aquilo que nós merecemos e aquilo que nós precisamos. Então, se o espírito desencarnar aqui, por exemplo, Portugal, você escreveu uma coisa interessante? Quase todos aqui já devem ter lido aquele livro excelente de Humberto de Campos, Pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Devem ter lido. E Humberto de Campos narra algo curiosíssimo. Algo curiosíssimo. Claro, Portugal descobriu o Brasil. Acontece que o país precisava ser colonizado, precisava de braços, para que o país fosse colonizado, ocupado. Está escrito lá nas páginas do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o Cristo solicitou aos espíritos, aqueles espíritos que o estavam auxiliando, Jesus solicitou a eles que dessem uma oportunidade, que fosse oferecida uma oportunidade a muitos europeus que estavam habitando as dimensões inferiores do mundo espiritual. Estavam habitando as grutas, as cavernas do mundo espiritual. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E Israel e os espíritos ofereceram àqueles espíritos uma nova oportunidade, dizendo a eles assim: existe um mundo novo, nós estamos precisando de braços, estamos precisando de trabalhadores, aqueles europeus que haviam se comprometido muito na época da Inquisição, que haviam se comprometido muito durante as guerras, que haviam sequeado, matado, haviam violentado, incendiado, espalhado a ruína. Eles estavam numa situação difícil naquelas regiões inferiores.
Então, conta Humberto de Campos que muitos desses espíritos aceitaram o convite. Mas como é que eles haveriam de reencarnar no Brasil? Não havia como reencarnar no Brasil, porque eles teriam que reencarnar através dos índios, porque o país era habitado apenas por índios, por várias tribos de selvagens. Não havia como eles reencarnarem aqui mesmo, todos eles reencarnarem aqui mesmo em Portugal, por exemplo, e depois atravessarem o Atlântico, indo trabalhar na condição de escravos. Como é que agiu a lei? Aqueles espíritos altamente comprometidos, eles foram auxiliados a reencarnar na África, na condição de cativos. Eles foram reencarnar na África, para que da África eles pudessem migrar para o Brasil. Olha como que as coisas acontecem. Nós achamos que a reencarnação é algo mágico. Não é. Existem leis. Eles foram reencarnar na África. Então aqueles africanos que eram feitos escravos, cativos, aqueles africanos eram colocados, eram acorrentados, levados, foram levados para o Brasil. E lá eles foram colonizar o país e trabalhar pela grandeza do país. Eles não tiveram como reencarnar diretamente lá, não havia meios. Eles iam reencarnar como? No Brasil. Não havia nem compatibilidade perispiritual. Não havia compatibilidade, porque tem que existir compatibilidade perispiritual, até mesmo com alguma compatibilidade, vamos dizer, genética, de ordem cerebral. Como é que eles iriam reencarnar através de selvagens que ainda eram antropófagos? Muitos deles eram antropófagos. Se alimentavam de carne humana. Muitos portugueses, religiosos portugueses que foram ao Brasil, foram devorados pelos índios. Eles foram catequizar os índios, evangelizar os índios. Muitos deles foram mortos pelos índios que eram selvagens. Então, os europeus, aqueles europeus que haviam se comprometido na Guerra das Cruzadas, haviam se comprometido na Inquisição, ou seja, no tempo da Idade Média, eles tiveram a oportunidade na África e foram para o Brasil. Essa é a questão da escolha das provas. Por isso que nós estamos nos referindo a este assunto, falando sobre a ressurreição espiritual. E um assunto está ligado ao outro. Para que nós possamos ter uma vida melhor, nós precisamos começar a aproveitar agora. Aproveitar agora. Porque no mundo espiritual, nós não vamos ter liberdade para nos movimentarmos para onde quisermos, não. Não é assim, não. Ah, eu vou para lá. Não vai, não. Vai como? Você não tem condições. Ah, eu vou reencarnar. Doutor Inácio estuda isso, como nós temos no livro Na Casa de Meu Pai. E nesta viagem curta que nós fizemos na companhia dos Simões, nós estávamos percebendo essa movimentação dos espíritos e pensando, como é que será que um espírito de um português, né? De um espírito, português não, de um espírito, porque o espírito não é português, não é brasileiro, não é francês, não é espanhol, é um espírito. Não é? O espírito é o espírito. O espírito não é homem, não é mulher, ele não é baixo, ele não é alto, ele não é magro, ele não é gordo. O espírito é o espírito.
essas diferenças existem porque nós é que fazemos essas diferenças. O Chico dizia assim, olha, nós somos iguais no ponto de partida e no ponto de chegada. Mas entre o ponto de partida e o ponto de chegada tem um caminho. E no caminhar nós fazemos a diferença. Não é Deus que faz a diferença, somos nós. Deus nos criou iguais. Nós todos tivemos o mesmo berço. E vamos ter o mesmo porto, ou ponto de chegada. Entre um ponto e outro, nós é que fazemos a diferença. Ah, eu sou assim. Você é assim porque você se fez assim. Você é assim fisicamente porque você se fez assim fisicamente. Ah, eu tenho tantas dores porque você ainda não conquistou saúde espiritual. Tenha saúde espiritual. Ah, eu tenho tantos problemas. Ah, eu tenho tantas coisas. Nós somos o que nós temos feito de nós ao longo do tempo, como os Espíritos nos dizem. E há uma coisa que eles nos dizem, que nos coloca assim, numa situação de pensar bastante. Porque eles nos dizem assim, esta existência que você está tendo é a melhor de todas. Será que nós já tivemos uma existência melhor do que essa? Isso é contra a lei da evolução. Isso é contra a lei do progresso. Esta é a melhor. Mas não está boa. Esta é melhor, mas não está boa. Mas acredite, já foi pior. Já foi pior. Se nós pudéssemos nos ver, o doutor Inácio diz assim, olha, ninguém queira saber do seu passado, porque só tem sucata. A gente sabe o que é sucata, né? Ferro velho, como diz aqui em Portugal, né? Antiguidades e velharias. Antiguidades e velharias. No Brasil, se antiguidade não é suficiente, ainda vem antiguidade e velharia. É muita coisa. Antiguidade só já seria suficiente. Mas vocês acrescentam antiguidade velha e velharia. Lá no Brasil a gente fala ferro velho, sucata, não serve para nada, tem que ser reciclado. Tem que ser reciclado. Então o doutor Inácio fala assim, olha, nossas existências passadas, não queira saber o que você foi não, porque você não foi boa bisca. Não queira saber. Então os Espíritos dizem assim, olha, essa nossa existência é a melhor. A existência de você, nossa, a existência é a melhor. A coisa é feia. A coisa é feia. Agora, graças a Deus, o Espiritismo é Jesus nos ressuscitando. Escuta, levanta-te, vem para fora, vem cá saber. Vem estudar, vem entender, vem compreender. A ressurreição de Lázaro, nós não podemos ficar naquela de que Jesus vai nos ressuscitar como ressuscitou Lázaro. Porque tem muita gente que acredita nisso. Que no fim dos tempos vai ressuscitar. Quer dizer, Jesus vai ter que fazer com cada um de nós mais do que fez a Lázaro. Porque Lázaro cheirava mal, mas em todo caso o corpo dele ainda não havia se decomposto totalmente. E segundo alguns dizem, pelo que alguns dizem, Jesus vai ter que juntar o pó de muita gente. Para juntar o pó e fazer o homem não é nada, o duro é separar de quem é esse pó, de quem é aquele. Porque vai misturar pó de muita gente. Isso é que é o difícil. Não, me dá aqui que esse pozinho é meu. Esse pozinho não... Você já imagina, esse pozinho me pertence? Te pertence? E nós não vamos querer isso. Olha a coisa complicada. Só para encerrar, porque o tempo está avançando, e a gente falaria aqui muita coisa ainda, não é? Mas, sobre a reencarnação, uma visão de Allan Kardec sobre a reencarnação. Lendo a Revista Espírita,
que Allan Kardec escrevia, há lá uma consideração dele sobre a reencarnação que eu acho que nos leva a refletir muito. A determinada altura, Kardec disse assim: a reencarnação vai ser muito dificilmente aceita nos Estados Unidos da América do Norte. Aí ele fala o porquê. Ele diz assim: por conta do preconceito racial. O espírito não vai aceitar que possa voltar à Terra pertencendo a uma raça diferente. Porque o preconceito existe de todos os lados, né? Então ele disse assim: muitos que se consideram pertencentes à raça branca, por exemplo, não vão aceitar que possam reencarnar na raça negra. E até vice-versa. E até vice-versa. Então Kardec disse assim: a reencarnação vai ser muito difícil de ser aceita nos Estados Unidos. Olha o preconceito influenciando na verdade e retardando esse conhecimento da verdade e esta aceitação da verdade. Valhamos-nos da oportunidade presente, que nós estamos todos reunidos aqui nesta casa abençoada, que nos recebe. Conforme nós dissemos, nós estamos encerrados no sepulcro do corpo, mas estamos renascendo. A doutrina espírita é um convite à ressurreição. Ninguém deve esperar pela própria desencarnação para renascer moralmente. Ninguém deve esperar pela própria desencarnação. Ah, se for verdade, eu mudo. Não muda. Ah, se eu ver, eu vou mudar. Você nunca vai ver. Você vai ter que mudar porque deseja mudar. Essa mudança, ela não entra pelos olhos. Ela não vem de fora para dentro. É de dentro para fora. Você nunca vai ver o que você quer ver. Você nunca vai ouvir o que você quer ouvir para se convencer de uma verdade que você não aceita dentro de você mesmo. Você precisa aceitar essa verdade em seu interior. E quando você aceitar essa verdade no seu mundo interior, você não vai querer, não vai precisar de ver mais nada. E não vai precisar de ouvir mais nada. E nem de tocar mais nada. Porque você terá uma certeza íntima. Pensemos na ressurreição de Lázaro. Ela foi muito maior e continua sendo muito maior do que aquele episódio isolado de tirar um homem do túmulo e fazer ele viver mais alguns anos para depois tornar a morrer. Porque Lázaro não viveu para sempre. Ele tornou a morrer daí a alguns anos.